Olá! O trabalho que iremos apresentar no 31º Seminário de Iniciação Científica da UFJF é intitulado Programa de Exercício Físico Intradialítico utilizando realidade virtual para pacientes com doença renal crônica, um estudo REVIT. Eu sou Letícia Maria do Carmo Correia e apresentarei junto com a minha colega Bruna Mendes Gieri, sob a orientação do professor Dr. Maicon de Moura Reboredo. A fraqueza muscular é uma condição altamente prevalente em pacientes em hemodiálise e ela está associada à fragilidade, à limitação funcional e à maior mortalidade. Alguns estudos comprovam benefícios como melhora da força muscular com o treinamento resistido tradicional. Porém, os efeitos de programas de exercícios com realidade virtual em pacientes ainda devem ser confirmados. Por isso, o objetivo do nosso estudo foi avaliar os efeitos de um programa de exercícios intradialíticos com realidade virtual não imersiva aplicados em diferentes momentos da sessão de hemodiálise sobre a força muscular dos membros inferiores em pacientes com doença renal crônica. Trata-se de um ensaio clínico randomizado aprovado pelo CEP do HU-FJF, que foi realizado em pacientes do mesmo hospital, que foram randomizados em dois grupos. Um que faria exercício nas primeiras 2 horas da sessão de hemodiálise e outro em que os exercícios seriam feitos nas últimas 2 horas. Como critério de inclusão, temos ambos os sexos, diálise há 3 meses e a assinatura do termo de consentimento livre esclarecido. Critérios de exclusão. Foram excluídos os pacientes com distúrbios cognitivos, neurológicos, musculoesqueléticos, osteoarticulares e visuais. O programa de exercícios foi baseado em um jogo de realidade virtual não imersiva denominado Treasure Hunt, no qual os pacientes movimentavam os membros inferiores, realizando flexão, abdução e adução de quadril, além de flexão e extensão do joelho, para capturar tesouros e evitar bombas. A duração dos exercícios foi progressiva, variando de 6 a 36 minutos, e a dificuldade foi graduada conforme a capacidade individual de cada paciente. A força muscular foi avaliada para flexão e abdução do quadril e para a extensão do tornozelo, utilizando dinamômetro manual portátil durante a sessão de hemodiálise. Cada paciente realizou 3 contrações isométricas máximas de 5 segundos, sendo registrado o valor médio. Para análise estatística, foi utilizado o teste T-de-Student não pareado para comparações entre os grupos e o teste de Friedman para avaliar as diferenças nas medianas entre os dados de força muscular, que foi feito no início do estudo após 1, 2 e 3 meses de programa de exercício. Um P menor ou igual a 0,05 foi considerado estatisticamente significativo, e a análise foi feita pelo programa SPSS versão 17.0. Em relação aos resultados, o fluxograma mostra o processo de recrutamento dos participantes. 92 pacientes foram avaliados quanto à elegibilidade. Desses, 46 não foram incluídos, principalmente por condições clínicas. Assim, 46 foram convidados a participar, mas 21 foram excluídos, a maioria por recusa. Dessa forma, 25 pacientes foram randomizados. Durante o acompanhamento, houve 3 perdas, por preferirem treinamento tradicional ou medo de hipotensão. Ao final, 11 pacientes foram analisados em cada grupo. A tabela 1 apresenta os dados demográficos e físicos dos pacientes no baseline. A média de idade foi de aproximadamente 60 anos, com distribuição semelhante entre os grupos. Houve predomínio de pacientes do sexo masculino. A maioria dos pacientes utilizava fístula arteriovenosa como acesso à diálise. E em relação às comorbidades, a hipertensão foi a mais prevalente, seguida por diabetes e doenças cardiovasculares. O tempo médio de diálise foi de cerca de 105 meses. Em relação à avaliação da força muscular de membros inferiores, nos gráficos de flexão do quadril, observamos que o exercício realizado nas primeiras 2 horas da diálise não promoveu ganhos significativos, tanto no lado direito quanto no esquerdo, com valores de P iguais a 0,427 e 0,359, respectivamente. Já quando o exercício foi realizado nas últimas 2 horas, houve uma melhora progressiva da força em ambos os lados, com significância estatística. P igual a 0,011 no direito e P igual a 0,005 no esquerdo. Na abdução do quadril direito, também não houve diferença quando o exercício foi feito nas primeiras 2 horas. Porém, quando realizado nas 2 últimas horas, houve um aumento significativo da força, com P igual a 0,003. No lado esquerdo, ao contrário, observamos melhora em ambos os momentos, tanto nas primeiras 2 horas, com P igual a 0,024, quanto nas últimas, com P igual a 0,010. Por fim, na extensão do tornozelo direito, o exercício mostrou-se eficaz, tanto quando feito no início, quanto no final da sessão, com significância estatística de P igual a 0,027 e 0,001, respectivamente. Já no lado esquerdo, não observamos diferença em nenhum dos momentos, com P igual a 0,210 e 0,094. Para concluir, este estudo sugere que um programa de exercícios intradialíticos em realidade virtual não imersiva pode melhorar a força muscular de membros inferiores em pacientes em hemodiálise. Esses achados reforçam o potencial da realidade virtual como uma estratégia complementar, segura e motivadora para a reabilitação física durante a hemodiálise.